A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a nossa querida irmã Imersanay Pereira deixou registrado lá no Facebook: hoje o irmão que exortou a palavra disse que não somos pecadores, somos iguais a Jesus, humanos e divinos. Não entendi. Bem, de cara, já dá para saber que esse irmão que pregou essa palavra, não sei se é um cooperador ou um ancião, provou a todos os presentes que é um grande mentiroso. Por quê? Porque a palavra de Deus, registrada lá na primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, verso 8, diz: se dissermos que não pecamos, mentimos, e não há verdade em nós. Então veja, o apóstolo João está usando o pronome pessoal na primeira pessoa do plural. Ele está dizendo se nós dissermos, nós, ele está se incluindo entre os pecadores, não é verdade? Se nós dissermos que não pecamos, ele está se incluindo. Ele está confessando que ele também é pecador. Está dizendo que quem diz, e também está dizendo que quem diz que não é pecador está mentindo, não é? E fala ainda o seguinte: e não há verdade em nós. Está entendendo? Então veja, querida, a palavra de Deus está dizendo isso. O apóstolo João, um homem de Deus, uma pessoa a respeito de quem temos a certeza absoluta que escreveu o que escreveu inspirado pelo Espírito Santo. Não é verdade? Então, a palavra de Deus está dizendo que quem diz que não é pecador, que nega o pecado na sua vida, é um mentiroso. E tem mais ainda. Não somente é um mentiroso, como também é um blasfemador. Porque no verso 10 dessa mesma carta, no primeiro capítulo, no verso 10, você encontra o seguinte: se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a palavra não está em nós, e a sua palavra não está em nós. Entendeu? Esse fazemo-lo, esse L-O, é fazer o próprio Deus de mentiroso. Então isso aí é uma blasfêmia. Quando o pregador diz que ele não é pecador, ele está blasfemando, insultando e ofendendo a Deus, chamando o próprio Deus de mentiroso. Não é verdade? É a palavra. Abra a sua Bíblia, confira lá, abra a sua Bíblia lá no Evangelho de João, na carta de João, capítulo 1, aqui, ó, vou abrir, ó. Peraí, calma, não se agite, calma, ó, aqui, ó, tá vendo? Tá aqui nossa Bíblia, tá? Pode conferir na sua Bíblia, tá? Capítulo 1 da primeira carta de João, versículo 8 e o versículo 10, tá? Fazemo-lo, faz o próprio Deus mentiroso. E a sua palavra não está em nós, Então, quando fala a sua palavra, o ministro lá que está pregando não diz que ele é a boca de Deus, que a palavra de Deus não está na Bíblia, está na boca dele? Não é assim que eles falam? Não é isso que você aprendeu? Então, mas aqui está escrito,
e a sua palavra não está em nós. Né? Entendeu? Então, é enganado quem quer, né? Mas veja, ele disse também, né, você ouviu ele dizer que somos iguais a Jesus. Não, nós não somos iguais a Jesus. Muito embora tenha uma lista secreta de ensinamentos que diz que seremos iguais a Jesus na ressurreição. O que está errado também, né? Porque igual, né? Igual é mesmo tamanho, mesmo formato, mesma textura, mesmo peso, mesma consistência, entende? Igual é igual em tudo, né? Não, isso não é possível, né? Seremos semelhantes ao Senhor Jesus no seu corpo ressurreto, mas isso depois da ressurreição, após o arrebatamento da igreja. Mas aqui nessa terra não somos iguais. Podemos ser semelhantes, parecidos, né, com o Senhor Jesus, mas não iguais. Iguais não. Assim como você não é igual a mim, você é minha semelhante, né? Você tem 2 olhos, um nariz, uma boca, 2 orelhas, né? Nós somos semelhantes, mas não somos iguais, né? Nós somos diferentes até nas digitais, na íris dos olhos, né? No DNA somos diferentes, entendeu? Não tem igual. Agora, a Bíblia diz que o Senhor Jesus é igual a Deus. E por quê? Ele é o próprio Deus que se fez homem, né? E depois você disse que a pregação, o homem falou que nós somos humanos e divinos. Não. O Senhor Jesus tinha 2 naturezas. Ele veio ao mundo, assumiu uma natureza humana, né? Tanto na sua aparência, né, como homem, como também na sua essência. O Senhor Jesus tinha 2 naturezas, a natureza divina e a natureza humana. E ele tinha 2 essências, a essência do próprio Deus e a essência do homem quando se fez homem e habitou entre nós. Entende? Isso está descrito em Filipenses capítulo 2, versículos 6 e 7. Então compreenda o seguinte, isso aí de se achar igual a Deus, né, divino e humano, isso é crença da maçonaria, porque eles se organizam para ter poder e domínio em toda e qualquer sociedade, no governo, na política, nas comunicações, nas finanças, na justiça e também nas igrejas. Eles se organizam e com sinaizinho tomam o controle, o poder e o domínio. Então eles se acham Deus na terra, entendeu? E é o que você está vendo, esses homens negando o pecado em suas vidas e dizendo-se humanos e divinos. Tá bom? Então, para que você entenda bem isso, eu vou reproduzir aqui um pedacinho de um vídeo onde eu explico estas coisas. Olha, veja a pessoa de Jesus, quem é, né? Leia, vamos olhar Filipenses, capítulo 2, versículo 6. Ó, veja bem, ó. Diz assim, falando sobre Jesus, que sendo em forma de Deus, algumas versões da Bíblia falam que subsistindo na forma de Deus. Essa palavra forma aqui, que você está lendo, ela vai aparecer também no verso 7 e no verso 8, tá? Na nossa língua portuguesa. Ela aparece por 3 vezes. No verso 6 diz assim, né? Sendo Jesus Cristo sendo em forma de Deus. No verso 7 está escrito tomando a forma de servo. E o verso 8, e achado na forma de homem. Uma mesma palavra nos 3 versos, não é verdade? Só que no original, no qual foi escrito o Novo Testamento, há 2 palavras com significado de forma. Uma delas é morfê e a outra é esquema, né? Então, a palavra morfê, a palavra forma, no grego morfê, significa o formato interior, aquilo que você não pode ver,
porque está dentro. Tá? E a outra palavra, forma, esquema, é o formato exterior, aquilo que você vê com os seus olhos. Tá? Eu vou parar o vídeo, vou pegar uma garrafinha para mostrar o que a palavra forma no original grego, significa no original grego, para que você compreenda bem quem é a pessoa do Senhor Jesus. Espera um pouquinho. Então, pronto, está aqui. Está vendo? Está vendo essa garrafa aqui? Essa vasilha aqui? O que é o morfê? É o que está dentro, tá? Olha, veja o que eu vou fazer. Tá? Eu vou abrir e vou tirar a morfê dessa garrafa, ó. Tá vendo? Eu vou jogar aqui dentro desse copo aqui, ó. Entendeu? Você viu? Eu estou tirando o conteúdo, o que está dentro. Isso que você está vendo escorrendo aí é o morfê, é a morfê dessa garrafa aqui, dessa vasilha aqui. Está entendendo? Então, esse é o sentido do verso 6 que diz assim, né? Que sendo em forma de Deus, quer dizer, Jesus na eternidade, ele é o morfê de Deus, a forma interior de Deus, a essência de Deus, o que está dentro de Deus. Entendeu? Então veja, diferente de esquema. O que é o esquema? Esquema é aquilo que você pode ver. Então, dentro dessa garrafa, pela informação, nós sabemos que temos aqui dentro, né, um amaciante da marca IP. Esse é o esquema que os seus olhos podem ver. Então o verso 6 está dizendo que Jesus é a morfê de Deus, a forma interior do próprio Deus que se fez homem. Entendeu? E aí o verso segue dizendo, olha, veja bem, não teve por usurpação ser igual a Deus. Veja, a palavra usurpar, abre o dicionário, significa reivindicar para si uma coisa que você não tenha direito. Entende? Por exemplo, eu não sou advogado, né? Se eu sair por aí me apresentando como um advogado, eu estou usurpando um direito que não é meu. Eu não sou advogado. Se eu for para a Inglaterra, a França ou para a Argentina e disser lá para o povo que eu sou embaixador do Brasil, eu estou usurpando uma coisa que eu não tenho direito, eu não sou embaixador do Brasil. Não é verdade isso. Então, quando Jesus se apresentava como Deus, quando ele dizia, né, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a ressurreição. Esse eu sou, presta atenção, eu sou, ele falava em aramaico, entendeu? O hebraico foi uma evolução da língua aramaica, mas ele falava em aramaico. E quando ele dizia eu sou, ele falava o nome de Deus. A maioria das pessoas não entende isso, não compreende, mas ele estava dizendo o nome de Deus, Yahvé. O nome que Deus disse a Moisés, lá no Monte Horebe, né? Você talvez tenha lido lá, eu espero que tenha lido, né? No livro de Êxodo, né? no capítulo 3, né? Vamos abrir aqui a Bíblia, livro de Êxodo, capítulo 3. Né? Moisés estava no deserto, né? E já não era príncipe entre os egípcios, né? Ele fugiu, né, do domínio e do poder de Faraó e foi parar no deserto. Se tornou pastor de ovelhas. E uma ovelha saiu do meio do rebanho. Ele foi buscá-la. E buscando por essa ovelha, ele foi parar no Monte Horebe, lá no alto. E Deus apareceu então a Moisés, lá numa sarça ardente. E disse a Moisés, né, eu tenho visto o sofrimento do meu povo debaixo da opressão do faraó do Egito e desci para libertá-lo, né? E mandou que Moisés fosse falar com o faraó
Imagina o dono do mundo, né? Faraós do Egito dominava o mundo inteiro, né? E Moisés ficou preocupado e disse a Deus: olha, eles vão perguntar teu nome. O que eu vou dizer, né? Eles vão perguntar o teu nome. E aí Deus diz assim para ele. Moisés diz assim, né? Então disse Moisés a Deus: quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e me perguntarem qual o seu nome, o que eu lhe direi? E Deus respondeu, né? Disse Deus a Moisés, isso é Êxodo capítulo 3, verso 14: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Então esse nome, o nome de Deus é Eu Sou, Yahvé. A pronúncia certa se perdeu ao longo dos séculos, né? Por isso você vê aí o pessoal, Testemunhas de Jeová, né? Que é uma interpretação do nome primitivo de Deus, né? Eu entendo que seria mais adequado é Yahvé. Quando Jesus dizia Eu Sou, ele estava dizendo Yahvé, o nome de Deus lá no Velho Testamento, entende? Dizendo-se, apresentando-se como o próprio Deus. Então, vamos conferir para ver se tudo aquilo que eu falei até agora é verdade. Vamos abrir a Bíblia novamente, tá? E vamos ler lá no capítulo 10 do Evangelho de João. Era na festa da dedicação, e Jesus foi interrogado pelos judeus, né? E os judeus perguntaram: até quando terás a nossa alma em suspense? Se tu és o Cristo, dize-nos abertamente. E o Senhor afirma para eles novamente, né? Diz assim: já vos tenho dito, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam a meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem, e eu lhes dou a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Agora ele faz uma declaração forte. Ele diz: eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos uma unidade. Porque, lembra, minutos atrás eu falei que ele era o morfê de Deus, a imagem, a figura interior de Deus, e que não se separa. Não se separa. Os judeus, então, por causa dessa declaração, quiseram-no apedrejar. Os judeus apedrejavam as pessoas por 5 tipos de pecados. Eles apedrejavam por invocação de mortos, por blasfêmia, e apedrejavam também os falsos profetas, os filhos rebeldes, o adultério e o estupro. Então eles entendiam que Jesus estava blasfemando ao dizer: eu e o Pai somos um. Não foi essa a primeira vez que eles quiseram apedrejar o Senhor Jesus. Muitas vezes, porque o Senhor Jesus, ao longo do seu ministério, muitas vezes testemunhou que era Deus feito homem, dizendo: eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou a verdade, a ressurreição. Então o verso 31 diz assim: os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejarem. Respondeu-lhes Jesus: tenho-vos mostrado muitas boas obras procedentes de meu Pai. Por qual destas obras vocês querem me apedrejar? Os judeus responderam, dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma boa obra, mas pela blasfêmia
Porque, sendo tu homem, te fazes a ti mesmo igual a Deus. Entendeu? Então, por quê? Por causa disso. Ele se apresentava como Deus que se fez homem. E isso, na maneira dos judeus entenderem, era uma blasfêmia, digna de morte por apedrejamento. O Senhor Jesus foi crucificado, não foi apedrejado, porque Israel estava debaixo do domínio dos romanos. E os romanos matavam os criminosos por crucificação, não por apedrejamento. Então, você entendeu, querida? Você entendeu? Então, veja, presta atenção no que esses homens dizem, tá? Porque eles são mentirosos, porque negam o pecado na vida deles. Presta atenção. Eu aconselho você a ser uma crente como os crentes da cidade de Bereia, tá? Que você encontra a respeito deles no capítulo 17 do livro de Atos. Ó, o versículo 11, está vendo aqui, ó? Diz assim: estes, eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras, para ver se as coisas eram mesmo assim. Está entendendo? Então, seja uma crente de Bereia. Você gosta da congregação? Continua lá, tá? Mas olha, tudo que você ouve, preste atenção, hein? E confira na sua Bíblia, tá? Fazendo assim, você está dentro da doutrina da igreja, que diz que a Bíblia é a nossa única e perfeita guia de fé e conduta, tá bom? E assim você não vai ser enganado por esses homens, tá bom? Então é isso. Então é isso, meu querido irmão, minha querida irmã. Você está vendo meus vídeos, está vendo que eu estou falando a verdade, entendeu? Dentro da nossa doutrina, né? Aqui, ó, os pontos de doutrina que uma vez foi dado aos santos, e dentro mostrando qual é o ensino da Bíblia, né? O que a Bíblia diz a respeito delas, né? Porque as nossas doutrinas são muito bem fundamentadas dentro das Escrituras Sagradas. Então veja, divulgue meus vídeos, tá? Compartilhe nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Facebook, lá nas comunidades do Google+, para que a nossa Irmandade conheça a verdade, né? E não seja enganado com falsas doutrinas e ensinamentos heréticos, tá? Um beijo em vossos corações e fiquem na santa paz de Deus, no precioso nome do Senhor Jesus.